Por que eu quero falar isso com você? Estava pensando essa semana e veio ao meu coração de falar um pouco sobre isso. Pelo seguinte, porque você é crente, né? Filho de Deus. Mas às vezes, a verdade é que às vezes você não tem... Se alguém vier conversar com você e fizer algumas perguntas, talvez você não tenha o discernimento certo, né? A palavra correta para responder, né? E explicar para as pessoas. Eu sei que você não tem que explicar, tem que ficar explicando, mas é bom que você saiba primeiro para você, né? E depois para os outros. Então, eu vim de igreja, já frequentei igreja, que as pessoas ficavam meio assim, não, esse negócio de Natal, né, Feliz Natal, né? Eu mandei um Feliz Natal para um irmão essa semana, que não é da nossa igreja, e ele falou, Feliz Jesus Cristo para você. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, será que é algo da cabeça dele? Já recebi uma revelação, Feliz Jesus Cristo. Eu digo alguma coisa que ele tem um pensamento estranho sobre isso, ele não tem clareza sobre isso. Então às vezes a pessoa fica meio indecisa, né? E eu não gosto de ficar indeciso das coisas, eu gosto de ter certeza. Eu sou assim, pelo menos eu sou assim, né? Então se tem algum assunto, alguma coisa, eu vou atrás e busco, para eu ter um mínimo de segurança, para quando alguém falar de alguma coisa, né, eu saber do que se trata. Eu acho que, por isso que eu leio bastante, né? Eu estudo bastante, pesquiso bastante. Eu já tinha preparado essa palavra ontem, falei para minha esposa, vou ficar um pouquinho no quarto, estudar um pouco. E fiquei lá, acho que mais umas 2 horas hoje, estudando, porque eu quero aprender, porque eu tenho a obrigação de te ensinar, né? E é muito ruim para você ter um pastor que não sabe das coisas, né? Como é ruim para o líder, você está perto do seu líder, do líder da sua célula, você está perto dele, ou do seu supervisor, olha para ele e fala assim, eu quero que você saiba das coisas, você tem que saber das coisas para me ensinar. Amém, irmãos? Então é bom que você saiba realmente do que aconteceu. Então, tem gente que acha que o Natal é uma história igual muitas outras que tem por aí, né? Histórias fantasiosas, né? Histórias que é bonita, mas, né, ele acha que não é uma verdade, que não acontece. Mas o fato é que o Natal aconteceu, né? O Natal existe, amém? É algo que aconteceu, e algo grande que aconteceu. Aí vem uma colocação que o pastor João colocou aqui sobre a data. Quando foi? Né? Quando foi? O certo, irmãos, é que nessa data, 24 para 25 de dezembro, começou a comemorar essa data, mais ou menos no ano 312, né? 313, depois de Cristo, né? O imperador se converteu, e naquela época se comemorava uma festa a um deus pagão, mas ele disse, não, o nascimento de Jesus vai ser comemorado aqui, e a partir de agora é desse jeito. Então começou a ser comemorado nessa época, 300 anos atrás, amém? E sobre a data, né, quando que Jesus nasceu, o fato é que ele nasceu, amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus nasceu? O fato é que ele nasceu, e a época, a data precisa, não se sabe, é impossível, né? E por quê? Irmãos, eu acho assim, se Deus quisesse que a gente soubesse tanto disso, Deus teria, de alguma forma, mostrado. Então, se não mostrou, é porque Deus não quis, e Deus é soberano, né? Deus é soberano, amém? Então, se alguém perguntar, você fala, olha, também não adianta você ficar falando para as pessoas, querendo dizer para as pessoas por aí, não, Jesus não nasceu nessa data, né? Jesus não nasceu nessa data, Natal não é de Deus. Não faça isso. Por quê? Por quê? Porque você é alguém sábio, você é uma pessoa sábia, amém? Então você vai gastar a sua vida toda querendo provar para as pessoas que Jesus não nasceu nessa época, dia 24 para 25 de dezembro. E você está perdendo tempo. É igual ficar muito tempo falando de futebol. Não, quem é melhor? Messi ou Neymar? Não, é Neymar. Não, para mim é Messi. Não, para mim é Cristiano Ronaldo. Ah, não, é Messi. Vai mudar alguma coisa, irmãos?
Não vai. Mudou deles, né? Porque eles estão riquíssimos, porque são bons mesmo. Então não mudou. É igual você ficar perdendo tempo falando de política. É Lula ou Bolsonaro? É João ou Pedro? Não muda a sua vida. Então nós temos que ser sábio. Vai ficar perdendo tempo e arrumando confusão ainda com as pessoas por causa de coisas que não são relevantes. Amém? Então a mesma coisa. Então o que é mais sábio nesse caso aqui? Você aproveitar essa data e falar que realmente Jesus nasceu. Embora nós não sabemos o dia precisamente, mas ele nasceu. E você falar do propósito para o qual ele nasceu. Amém? Para o qual ele nasceu. Então, no levante, tem gente que levanta uma bandeira. A bandeira dele é o quê? É uma bandeira boba, né? Uma bandeira, não, eu quero provar, vou fazer até um livro, que eu quero provar que Jesus não nasceu nessa época, dia 24. Bobagem, amém? Besteira. Por quê? Porque Deus não te chamou para provar isso ou aquilo. Deus te chamou para pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Isso é o suficiente. Tudo bem, irmãos? Aleluia. Então não teria proveito nenhum. Amém? E é errado, pastor, comemorar o Natal. É errado ter árvore de Natal. Alguém perguntou, árvore de Natal é do diabo? Eu vi um pastor que respondeu, quem comprou? Foi você? O cara foi, então é sua, não é do diabo. Irmãos, né? A Bíblia diz, tem um versículo que diz que, não vou lembrar agora, mas está escrito, que para os bons todas as coisas são puras, né? Para os impuros tudo é impuro. Então você pode aproveitar uma ocasião dessa. A gente faz uma festa aqui que muita gente escandaliza, eu sei disso, mas escandaliza por falta de sabedoria. Né? Aquela festa do meio do ano, a festa caipira. Alguém diz, faz uma festa para São João. Eu não sabia disso, né? Só as pessoas que entenderam isso. Nós fazemos uma festa de comunhão, de estar junto, né? Junto, os irmãos juntos, brincando, tendo comunhão, tendo alegria, amizade. Amém? Então, a árvore de Natal é pecado? É claro que não é. Né? Por que seria pecado? Né? Não, porque não, eu faço, né? A minha é com um propósito, né? É lembrar que Jesus nasceu, né? E o alvo e o foco é esse, não é outra coisa a não ser esse propósito. Amém? Glória a Deus. Mas no mundo, é claro que o Natal ele é distorcido lá no mundo, mas isso é o mundo, problema do mundo. Né? Se você vê, as pessoas eles não falam de Jesus, falam de Papai Noel. Porque o diabo distorceu. O alvo do diabo, presta atenção, foi sempre tirar Jesus do centro, né? Fazer com que Jesus seja esquecido. Por quê? Porque ele é o salvador de todos os homens. Então inventaram um tal do bom velhinho, né? E colocaram ele na história lá. E hoje, né, na Inglaterra, por exemplo, se um professor, se alguém ensinar numa escola que Papai Noel não existe, ele pode ser processado. Na Inglaterra. Se você for um professor e você disser na escola Papai Noel não existe, para uma criança você vai ser processado. Agora você pode ensinar, dizer para a criança que ele pode ser, menino pode ser menina, menino pode ser menina, isso aí não tem problema. Mas se ensinar, você percebe, então o mundo é assim. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então não espere coisa boa do mundo. O mundo vai de mal a pior. É assim que a Bíblia diz. Amém? O mundo vai de mal a pior. Você não faz ideia do que está por vir nesse mundo. Né? Quando na escola for obrigatório, você não vai poder fazer nada. Porque você tem que fazer. Se você não deixar seu filho estudar, você vai ser preso. E quando o teu filho chegar na escola, ele vai ser ensinado de acordo com o que a escola diz que é para ser. Vai ser terrível, né? Já é em alguns casos. Amém, irmãos? Então, nós não seguimos o exemplo do mundo. E eu quero fazer aqui 4 considerações sobre o Natal. E é disso que eu quero falar nesses minutos aí, que tenho 25 minutos para falar com vocês sobre isso. Vamos ler Lucas capítulo 2, verso
6, a partir do verso 6. Então, eu vou fazer um resumo rápido aqui, o que aconteceu até esse momento aqui que nós vamos ler. As pessoas, naqueles dias, foram obrigadas a irem para as suas cidades, né? Cidade natal. Quem nasceu em outra cidade aqui? Quem nasceu em outra cidade? Que não foi em Guarulhos? Aqui. Eu nasci em outra cidade, né? Tudo guarulhense aqui. Aí imagina que o governo decretou que você tem que voltar para a sua cidade, porque vai ter um censo, um alistamento, e foi isso que aconteceu. Então José e Maria grávida, 9 meses, voltou para Belém, a cidade deles era Belém, para alistar-se, para fazer aquele censo, teria que estar lá. E pelo fato da cidade estar muito cheia de gente que vinha de outros lugares, então ela estava para dar à luz, chegou a hora, e ela não pôde, não achar uma pensão, uma pousada, um hotel, e chegou o momento, tinha que ter um lugar. E qual foi o lugar que eles acharam? Uma estrebaria, um lugar onde ficam os animais, né, durante a noite. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Então mostra que Maria teve outros filhos. Cai por terra aquela doutrina da Igreja Católica de que Maria era virgem e permaneceu virgem. Não é verdade. Amém? Ela envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Manjedoura, o pessoal sabe o que é, né? Quem sabe o que é manjedoura aqui? É um lugar onde um coxo, né? Um lugar, uma grande vasilha feita de madeira, onde os animais comiam as comidas, no capim e assim por diante. Porque não havia lugar para eles na hospedaria, não havia lugar. Havia pastores, e eu gosto dessa parte porque diz aqui que haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Vamos lá, vou já voltar sobre esse verso aqui. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Ou seja, foi uma visão assustadora, foi algo tremendo que aconteceu ali. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Volta lá no dos pastores lá. Eu estava lendo e eu achei tremendo, porque quando o anjo vem e anuncia, primeiras pessoas são pastores. Olha, irmãos, que tremendo. Pastores. Eu não quero puxar a brasa para minha sardinha, tá? Mas os pastores receberam primeiro. Haviam pastores, eles estavam tomando conta do seu rebanho. Por que isso está aqui, irmãos? Porque tem um sentido espiritual. Porque os pastores, por mais que tenha alguns que você não goste deles, presta atenção, eles são homens de Deus, são anjos de Deus. São pessoas que estão levando a palavra de Deus. Se eles fizerem isso de uma forma errada, eles vão prestar conta para Deus. Se eles errarem, eles vão ter com Deus. A responsabilidade dele é grande. Mas aqui estavam os pastores, né? Então pastores é gente que Deus ama muito. Eu dou glória a Deus por isso, que eu sou amado. Amém? Eu sou amado por Deus. Amém? Pastor Evandro, pastor João, vocês são amados por Deus, né? Porque é revelado primeiro aos pastores. E olha, o mundo não gosta de pastor. Se você entrar na internet, você vai perceber que as pessoas falam muito mal de pastor. O pastor, eu vou trocar de carro esses dias, viu, irmãos? Mas geralmente, uma vez eu troquei de carro, era um carro muito velho, e eu peguei um carro menos velho, né? E eu depois eu soube que as pessoas falaram assim: olha, o negócio é ser pastor, né? Trocou de carro, né? Então, as pessoas acham que pastor é isso, pastor não presta, pastor é ladrão. Amém? É isso, mas é o mundo. Não é o crente, é o mundo que pensa assim. Mas tem uma palavra que diz lá, quando José levou a família dele para o Egito, e ele vai conversar com o faraó, ele diz: olha, faraó, eu só quero uma coisa, eu quero que você dê uma terra para minha família, que seja afastada,
Por quê? Porque a minha família vive de cuidar de ovelhas. Eles são pastores de ovelhas. E os egípcios não gostam de pastores. Você sabe que egípcio é o mundo, né? O mundo. Então, desde aquele tempo, o mundo já não gostava de pastor mesmo. Amém? Amém, querido? Então, você gosta, você ama pastor, não ama? Esse amém foi fraco, acho que não ama muito não. Amém? Então, foi revelado primeiro aos pastores. Aí nós fomos para o 9. O que diz no 9? O anjo apareceu e a glória do Senhor resplandeceu. Vamos lá para o 11 logo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O 12, isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial, olha irmãos, coisa linda, apareceu junto com o anjo que tinha anunciado. Veio uma multidão de anjos do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concedeu o seu favor. Então ali estava sendo proclamado algo muito grande. Por quê? Porque naquele dia Deus estava cumprindo a promessa e estava concedendo o favor dele aos homens, e os anjos do céu estavam comemorando essa grandeza. Algo glorioso estava acontecendo. Deus estava mandando o seu Filho encarnado em forma de gente. O Filho de Deus, algo espantoso estava acontecendo, porque o Filho de Deus, revestido de toda a glória, de todo o poder, agora estava se tornando uma criancinha, e o objetivo era salvar. E os anjos disseram: olha, Ele está concedendo o seu favor aos homens. Era algo glorioso que estava acontecendo. Nós lemos o 14, foi, né? Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu. Por isso que Deus falou com os pastores. Pastor é gente ativa, né? Gente que diz: vamos lá, vamos pregar, vamos ver o que aconteceu, vamos ver o que Deus tem para falar com a gente. Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, eles se encontraram. Tem uma versão que diz: eles foram e buscaram até achar. Porque Natal é isso. Natal, ele fala de você encontrar Jesus. Amém, irmãos? As pessoas, a visão errada das pessoas é assim: Jesus é o neném Jesus, o menino Jesus. Jesus não é mais um menino, ele foi um menino. Na verdade, aquele menino cresceu e 33 anos depois foi pendurado numa cruz e derramou o seu sangue para cumprir o propósito de Deus. Amém? E os pastores sabiam que não era qualquer coisa que estava acontecendo, era algo grande. Por isso que eles vão até Belém e eles vão procurar, né? E o objetivo é achar o Senhor. O objetivo é encontrar o Senhor. E eles vão procurar. Sabe, queridos, o Natal fala disso, de você achar o Senhor, de você buscar o Senhor, das pessoas acharem o Salvador. As pessoas estão perdidas e não acham, elas não se acham e não têm achado o Salvador. Mas nós estamos aqui para ensinar, para mostrar. Amém, irmãos? Não é só para ficar naquela rotina repetitiva todo ano: Natal, Feliz Natal, um abraço para você, né? É um presente para você. E o tempo vai passando. Não, né? O Natal é muito mais que isso. É muito mais que isso. Tem uma coisa que eu não falei para os irmãos. O que é interessante no Natal? O Natal, eu ia falar mais na frente, mas já vou antecipar. Duas coisas que é legítimo. Você não tem que ter medo. Dá presente, principalmente para o pastor, né? Falei que pastor é gente boa. Então você pode comprar sem dó, tá? Comprar bastante presente para o pastor. É brincadeira, mas é uma coisa boa. Eu acho que Natal é tempo de dar presente. É tempo de dar presente. Não tem nada errado nisso. Ah, não, isso aí é uma coisa comercial. Alguém lucra mesmo. Mas, sabe, é porque você está pensando só em dinheiro. Na verdade, o Natal é uma boa oportunidade para você homenagear presenteando pessoas. Por quê? Porque Deus é o maior exemplo.
No Natal, é a história de Deus dando o maior presente para o homem. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o homem de tal maneira que deu. Amém, irmãos? Entregou o seu Filho unigênito. Então, dar presente é uma coisa boa. Amém? Fala para o seu vizinho, irmão, na hora que você quiser me presentear, fala, eu ainda aceito. Até o final do ano é Natal ainda para receber presente. Amém, irmãos? E outra coisa, pastor, que mais? Porque às vezes a pessoa faz isso, dá um presente, fica consciente. Será que é legal mesmo esse negócio de dar presente? Será que não é do diabo? Irmão, o diabo não tem nada, querido. O diabo não tem nada. Outra coisa boa, irmãos. Agora você vai gostar. Agora você vai aplaudir de pé, você vai dar glória a Deus. Uma coisa boa para fazer no Natal: comer. Amém? Comer. Olha para o seu irmão, faz uma cara de alguém que está com fome, assim, fala, comer, irmão, comer. Sabe por quê, irmãos? Porque na Bíblia, toda vez que há algo, uma aliança, algo acontecendo, havia uma mesa, havia comunhão, havia alimento, era comemorado com alimento. Quando os inimigos faziam as pazes, alimento. Quando faziam aliança para parar a guerra, alimento. Davi disse assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não era para ele comer e os inimigos ficar babando com vontade, não. Era para fazer as pazes. Era para ter comunhão com os inimigos. Então comer é o momento de comunhão. Amém, irmãos? Você percebe que na hora de comer a gente fica mais à vontade? A gente come, desce a gordura do pernil aqui, né, no canto da boca. Eu falo, irmão, tá sujo aí. Aí o irmão passa a mão aqui, né, Érico? A gente sempre tá... Um dia, acho que foi lá em Goiânia, eu tava lá e falei, Érico, tem um negócio aqui, ó, pendurado. Na sua também. Né? Foi? Porque é um momento de estarmos juntos, de ter liberdade. É um momento... sabe, tudo na Bíblia... Tem muita comida. É por isso que crente come. Amém, irmãos? Não bebe, não fuma, né? Não peca. Peca de vez em quando, né? Então a gente come, né, irmãos? Então não tenha problema com isso. Pode comer à vontade. Amém? Eu terminei de ler, não? Depois de o verem, olha, aqui está falando dos pastores ainda. Porque depois que eles veem, vocês estão lendo aí comigo? Depois que eles veem o menino, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquilo. É por isso que Deus falou com o pastor. Pastor é alguém que fala, que leva a mensagem. O pastor já saiu, já falou tudo para todo mundo. O 18. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Aleluia. Amém? Deixa eu falar, você também é um pastor. Amém, querido? Deus também falou com você. Deus revelou os mistérios, o segredo dele para a sua vida também. Então fala para o seu vizinho, fala do que você tem ouvido. Amém? Glória a Deus. Então, eu dei uma pincelada aqui em tudo, mas eu quero colocar 4 pontos aqui, né, rapidamente, porque eu tenho poucos minutos que nós vamos ter as crianças cantando aqui. Então, eu tenho uma combinação já com a pastora aqui, do tempo certinho. Eu tenho pouco tempo. Natal é o grande presente de Deus. Amém, irmãos? Natal é o grande presente de Deus. Então não perca tempo, não perca mais tempo tentando provar coisas do Natal, provar que foi em outubro. O pastor falou semana passada, prova que tenha sido final de setembro, começo de outubro. Eu digo, meu aniversário. Eu sabia que eu tenho um negócio assim com Jesus, assim. Nossa época, né, irmão? Mais ou menos ali no... sabe, eu fiquei feliz por isso, mas não fique perdendo tempo querendo provar essas coisas. Amém? Entenda apenas que o Natal é o grande presente de Deus para mim e para você. Amém? É o grande presente de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. João 10:10. Então, ele veio nesse propósito. E é disso que nós precisamos falar para as pessoas. Olha, Jesus nasceu. Mas não foi em dezembro, foi em outubro, não importa. Ele nasceu e ele veio te dar vida e vida com abundância. Irmão, você sabe que vida eterna todo mundo vai ter. Vai ou não vai?
Ah, pastor, mas quem vai para o inferno? Sim, também. Quem vai para o inferno vai ter vida eterna. Porque o momento que você é gerado no ventre da sua mãe, você não morre mais. Você não deixa mais de existir. Agora a questão é, onde você vai viver? No céu ou no inferno? Essa é a questão, né? Eu preguei para os irmãos aqui sobre o inferno de Dante. Então o inferno que nós conhecemos, que as pessoas falam, que o diabo é chifrudo, tem um rabão, né? Foi Dante, em 1200 e alguma coisa, Dante Alighieri, parece o nome dele, nasceu onde hoje, foi em Roma, ele nasceu e ele falou do inferno. E ele falou de como que era o inferno, na visão dele, na visão que ele teve do inferno, e eu falei para os irmãos, então, deixa eu falar para vocês, o inferno existe. As pessoas não morrem aqui, não acaba quando morre aqui, vão para algum lugar. A questão é, onde será? Onde será? Onde será que elas vão viver? Amém? Essa é a questão. Sabe? E você precisa dizer isso para as pessoas, e você precisa dizer que Jesus veio, ele nasceu, né? O dia precisamente não importa, mas ele nasceu, e o propósito é que tenham vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem um versículo aqui que eu creio que é 16. João Vitor, puder voltar lá. O anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Então, irmãos, a notícia, acho que é um pouquinho antes, deve ser 10 ou 11. A notícia, irmãos, o que Deus estava fazendo aqui era trazendo a maior notícia de todos os tempos. Era a maior novidade, era sabe, a notícia mais alegre que alguém podia existir. Que Deus, você viu que os anjos se alegraram. Eles se alegraram porque eles viram que o que estava acontecendo não era coisa pequena. Era uma coisa estrondosa, era uma coisa grandiosa. Deus se fazendo homem e vindo morar entre os homens. E ele vinha com um propósito definido, que era morrer por esses homens. Filipenses fala sobre isso, e Paulo diz assim que ele se tornou homem, e depois de se tornar homem, se tornou servo, e depois sofreu a morte, e a morte de cruz. Esse era o propósito de Deus, né? Para te alcançar e para me alcançar. Amém? Então, a história da sua salvação começa no dia que Jesus nasceu. Aqui. Na verdade já tinha começado antes no coração de Deus, mas ela começa a se manifestar aqui, né? Nesse dia, no dia que Jesus nasceu e foi colocado naquela manjedoura. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo ponto aqui, que Natal é uma grande oportunidade de se ter um encontro com Jesus. Então, ao invés de você já teve um encontro com o Senhor, ao invés de você ficar discutindo, né, debatendo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, você escreve lá um textão lá, fica compartilhando, que não sei se alguém fez isso, que árvore de Natal é isso, é aquilo, e pode vestir branco, pode vestir... É bobagem, irmãos. Sabe? O que você deve fazer é proporcionar para que as pessoas tenham um encontro com o Senhor. Amém? Que elas tenham uma experiência com Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que os pastores foram apressadamente. Verso 16, João Vitor. Põe o 16, porque nessa versão aí, se você puder mudar a versão, fica melhor ainda. Porque nessa versão não está como eu gostaria. Verso 16. Eles foram depressa, né? Eles foram depressa. Sabe, irmãos, ter um encontro com Jesus é algo que tem que ser feito depressa. Depressa. Amém? As pessoas que você conhece precisam correr depressa para ter um encontro com o Senhor. As pessoas que você ama precisam ir depressa ter uma experiência com o Senhor. Você não pode ser aquela pessoa que, quando alguém da sua família, alguém amado morrer, você está lá e fica lamentando: olha, eu fui covarde, eu não ministrei. Sabe, irmãos? Tem uma tia minha que vai chegar terça-feira. Estive lá com ela 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Mas o que eu tenho no meu coração?
isso não pode passar batido. Eu vou, mais uma vez, testemunhar de Jesus para ela. Porque ela é uma vida, é uma pessoa que eu amo e ela precisa ter um encontro com o Senhor. Então você não pode perder a oportunidade. Você conhece, irmão. Você conhece. Você conhece Jesus. Você conhece o Evangelho. Você sabe que só tem dois caminhos, céu ou inferno. E você sabe que as pessoas, todas as pessoas estão a um passo disso, de viver isso. Então, deixa eu falar para você. Se você tem a oportunidade e você não fala de Jesus, a culpa é sua. Ah, pastor, mas eu vou para o inferno por causa disso. Não, mas você vai tomar um monte de prejuízo por causa disso. Você vai tomar um monte de prejuízo por causa disso. Por quê? Porque às vezes nós temos facilidade de falar de muitas coisas para as pessoas. Facilidade de falar de carro, né? Eu parei um pouquinho e comecei a falar de carro do Jadilson, carro novo que Deus deu para ele agora. E a gente tem facilidade. É bom, né? Falar de carro, é bom falar de futebol. Quem gosta de falar de futebol? Irmãos, tem pessoas que você começa a falar, ele não deixa mais você falar, ele quer falar de tudo de futebol, ele fala de política, de muitas coisas, mas para falar de Jesus ele trava. Isso não é normal, irmão, isso é uma coisa do diabo. Essa semana, tem até a Érica está ali, a esposa do Tiago, e ela conhece um senhor que mora bem em frente, né? É o seu Valdeci, né? E eu comecei a falar de Jesus. Ele tem 92 anos. E ele encostou lá e começou a conversar. Eu digo, vou falar de Jesus para ele já já. Aí comecei e tal. Digo, por onde que eu entro, Jesus? Por onde que eu entro? E 92 anos já está um pouquinho mais velho que eu, do que o João, que está com 58. O João é bem mais velho que eu, é claro. E eu falei, vou falar de Jesus para ele. E eu comecei a falar, né? Aí eu digo, olha, do básico, né? E ele falou assim, meu filho, quando a gente chegar lá a gente vai saber como é que vai ser, né? Eu digo, não, o senhor tem que saber agora. Já pensou, o senhor vai fazer uma viagem lá para a Bahia? Deu um exemplo. O senhor não conhece ninguém lá. O senhor faz uma viagem sem saber como vai ser lá, sem ter ninguém para lhe esperar, sem ter nenhum lugar para o senhor ficar. Isso é mesmo, não faz sentido não. Eu digo, pois é, para o céu também a gente tem que preparar daqui, tem que fazer a reserva daqui, né? Isso mas para ir para o céu, não é de qualquer jeito. Eu falei, é verdade. É verdade, porque a gente é pecador, a gente não merece. Eu falei, mas Jesus veio por isso, porque a gente não merecia. E ele veio para nos salvar. Ele disse, porque a gente pecou muito, a gente é muito pecador. Eu digo, pois é, deixa eu falar para o senhor. Imagina que o Senhor fez uma dívida nas Casas Bahia, grande. Só que na hora de pagar a conta, o senhor ficou desempregado. Aí ele ficou pensando, o senhor não pode pagar. Aí começa a vir as pessoas cobrar na sua casa. Só que eu sou seu amigo e eu vejo aquilo, e eu vou lá nas Casas do Bahia e digo, quanto o seu Valdeci deve? Eu paguei sua dívida, paguei tudo. Aí alguém vem lhe cobrar mais. Se alguém vier, ele tem razão, ele diz, não, o senhor pagou para mim. Aí ele começou a entender. Só que ele entendeu o espiritual, mas ele estava mais... Ele disse, mas eu nunca comprei fiado para ninguém. Eu não gosto que ninguém viva cobrando na minha porta. Eu digo amém, mas eu comecei a falar de Jesus para ele. Amém, irmãos? Você tem oportunidade, querido. Você tem oportunidade. Ah, pastor, mas eu não sei falar bem. Mas você sabe que o Natal existe, que Jesus veio, não sabe? Você sabe dizer para as pessoas, Jesus nasceu mesmo. Só que ele não nasceu só para a gente ficar comendo peru dia 24 para 25 de dezembro. Não foi só para isso. Isso não é nada. Ele nasceu para salvar você. Ele nasceu para livrar você do inferno, levar você para o céu. Isso você sabe. Sabe ou não sabe? Glória a Deus. 4 pontos. Já vou terminar, irmãos. Meu tempo está curtíssimo. Aleluia. Terceiro ponto aqui. Natal é testemunho da verdade, né? Jesus disse, eu nasci para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia. Eu vou lá para o 4º ponto, porque não vai dar tempo eu comentar. Por último aqui, Natal é para a glória de Deus.
Amém, irmãos? Então você percebe que o mundo está totalmente desvirtuado. O mundo não sabe o que é isso. O mundo não sabe, mas você tem que saber o que é Natal. Amém? Aí você olha assim, mas Jesus nasceu, o cara está lá, Natal, vamos encher a cara. Olha que absurdo. Não é porque eles não entendem de Natal, mas você entende. Você sabe que Natal tem um propósito. Você sabe que Natal tem um sentido, tem um objetivo. O Natal não é só para a família se reunir. É bom, é uma oportunidade. Mas Natal é para você testemunhar do Salvador para as pessoas. Amém? Natal é tempo de você fazer ficha para levar a gente para o encontro. Amém? Preparar, olha, Jesus morreu, Ele nasceu, mas também morreu por você, meu irmão. E agora tem um encontro com Deus, você vai ter uma experiência com o Senhor. Natal é para isso. Aliás, todas as ocasiões que você tiver, aproveita para levar pessoas para Jesus. Vai ser muito ruim, irmãos, diante do Senhor você ser confrontado e você não receber galardão, você ser salvo porque você aceitou o Senhor, você é salvo, mas você não tem galardão e você ainda ser envergonhado, por quê? Porque você se acovardou. Não responda para mim, mas você tem alguma dificuldade com alguém da sua família, amigo, para falar de Jesus? É muito ruim isso, né? É muito ruim você precisa orar por isso. Quebra isso na sua vida. Quebra isso na sua vida. Pastor, mas não estou perto, irmãos. Não existe mais distância. Amém? Não existe mais distância. Está aqui, ó. Quem não tem um celular com WhatsApp? Você é um evangelista poderoso, irmão. Você é alguém que tem uma ferramenta poderosa que João não teve, Paulo não teve. Os grandes evangelhos, Billy Graham não teve. Amém? Os grandes apóstolos, homens de Deus não tiveram. Você tem. Mas às vezes, irmão, nós estamos tão distraídos. Nós estamos tão envolvidos, pensando em tantas coisas que a gente perde o foco do principal. A gente perde o foco do nosso chamado. Do nosso chamado. Às vezes nós perdemos oportunidade com pessoas que a gente... E depois a gente fica dizendo, puxa, o fulano, tive com ele ontem. Aí talvez você nem comente com ninguém, mas você fica pensando, tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. E não falei. Isso é uma tragédia. Amém, irmãos? Decida, final de ano. O ano que vem é ano da casa cheia. É o nosso tema, né? Decida encher a casa. Primeiro, a sua vida. A sua casa espiritual. Encher de quê? De presença de Deus, oração, jejum, busca, meditação, leitura da palavra de Deus. Decida crescer. Encha a sua casa espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas vivem tão vazias, irmão. As pessoas vivem numa busca, querendo trazer algo para... Mas elas vivem vazias. Elas vivem, secas. Elas vivem, tem momento que parece que está tudo bem, mas daqui a pouco elas olham e não tem nada dentro delas. Por quê? Porque está enchendo a casa de coisas banais. Amém? Então primeiro decida encher a sua casa, a sua vida, com coisas realmente que vale a pena. Amém? Com presença de Deus, com envolvimento com os irmãos, com oração, com palavra de Deus. Não seja alguém vazio, não seja alguém que traga para a sua casa qualquer coisa para a sua vida. Amém? E por último, encher a casa é encher a casa de Deus. Tem um versículo que nós vamos usar e nós entendemos que o desejo de Deus é que a casa se encha. Para quê? Porque é o desejo de Deus salvar as pessoas. É o desejo de Deus que as pessoas não vão para o inferno. É o desejo de Deus que as pessoas encontrem o Senhor, que aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o desejo de Deus. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Então decida fazer parte disso. Decida ser um instrumento de Deus. Decida não se acovardar, não se envergonhar do Evangelho. Decida e busque oportunidade. Teve uma vez que eu fiz um jejum. E nesse jejum eu fiz um propósito com Deus. Fiz um jejum de 40 dias. Só eu. Ninguém sabe disso. Até hoje, nunca contei para ninguém. E eu fiz um propósito com Deus. Tinha algo, não tinha tanto entendimento, mas tinha algo que eu gostaria que acontecesse
na minha vida, na minha família. Faz muito tempo. E eu falei o seguinte, eu vou fazer jejum. E todo dia, nesses 40 dias, eu vou falar de Jesus para uma pessoa diferente. Esse era o meu propósito. E eu orei, falei, Senhor, eu quero pedir que o Senhor coloque uma pessoa na minha vida. A cada dia o Senhor coloca uma pessoa diferente para eu falar do Senhor. E às vezes eu trabalhava, vinha para casa, eu já estava no ônibus e pensei, Senhor, não é possível. Teve ninguém hoje. Misericórdia. E de repente sentado do meu lado alguém chegava e falava alguma coisa do dia a dia. Esse ônibus cheio, né? Que calor. Aí digo, agora. Calor, irmão, já é uma palavra-chave para evangelismo. Só que você fala, o inferno é pior. Irmãos, é bênção. Você tem que estar ligado no Espírito, você tem que estar com o seu Espírito conectado. Você tem que estar dizendo, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero que o Senhor use a minha vida. E certa vez eu estava no ônibus, entrou alguém, sentou do meu lado. E quando eu olhei, ele olhou para mim, e a gente já trabalha de um mês junto. E ele tinha sido meu encarregado nessa empresa. Eu trabalhei um mês e saí dessa empresa. E ele falava, você aqui? Eu digo, e você também? É de Deus, né? Aí eu falei para ele, olha, eu falei, como estão as coisas? Ele disse, olha, eu vou te falar. Estou trabalhando lá no mesmo lugar e tal, só que é assim, minha vida vai mudar. Eu falei, por quê? Porque ele sabia que eu era crente. É muito bom as pessoas saberem que você é crente, sabia, irmão? Fala para o seu vizinho, as pessoas têm que saber que você é crente. Para preencher o tempo aqui, que as crianças vão já chegar, tem um camarada que falou assim, foi testemunhar na igreja. Falei, irmãos, estou trabalhando há 1 ano na empresa e tem algo maravilhoso que aconteceu. Porque eu trabalhei nessa empresa e falaram para mim, se o dono souber que alguém é crente, manda embora. Irmão, faz 1 ano que eu estou lá, irmão. Ninguém sabe. Aleluia. Irmão, as pessoas não podem ficar perto de você 1 hora e não perceber que você é crente, você é filho de Deus. Você respira, você cheira a Cristo, você testemunha com o seu olhar de Cristo. Você, sabe, as pessoas têm que perceber, sentir. Às vezes você nem fala nada, eu saber, é filho de Deus. Está perto da sua casa, pessoas estão ouvindo, é crente, o louvor, glória a Deus, né? Sei lá, de alguma forma as pessoas têm que saber. Aí eu sentei perto desse rapaz e ele começou a me falar, ele disse, dia 5... eu vou pegar meu salário e eu vou comprar um revólver e eu vou matar minha sogra, meu sogro, meus cunhados, e se minha mulher entrar na frente, vou matar também. Aí eu falei para ele assim, meu irmão, Deus não te colocou, olha o que eu falei para você, deixa eu te falar, Deus não te colocou aqui à toa. Deus te colocou aqui porque isso não vai acontecer. Você não vai matar ninguém. Não importa o que eles fizeram para você, sabe? Você precisa perdoar porque Deus te perdoou de todos os seus pecados. Ele morreu. E comecei a falar. Irmãos, nós andamos aí uns 2 quilômetros e eu falando e ele... Aí quando nós descemos do ônibus, ele falou, eu vou lá chamar minha esposa. E eu quero que você fale essas mesmas coisas para ela também. Naquela noite, nós ficamos falando até mais ou menos 1h da manhã. E eles saíram dali convertidos. E era muito engraçado, depois ele se converteu, e ele foi tão cheio do Espírito Santo, que teve um dia que eu olhei na rua assim, e ele subindo, ele e a esposa dele, eu e minha esposa olhando, e ele, aleluia, no meio da rua, aleluia, glória, aleluia, cheio do poder de Deus. É assim que Deus faz, sabe? Tem pessoas que estão esperando você se manifestar como filho de Deus. Aquela pessoa mais dura, pessoa que está ali querendo matar os outros, Deus vai usar você, e essa pessoa vai mudar a história dela. Amém, irmãos? Você tem que deixar de ser aquela pessoa que fica só, se tiver oportunidade, gere oportunidade, crie ocasião, cria a ocasião. As pessoas me conhecem, minha filha, meu genro, eles sabem como é que eu cheguei aqui mais cedo, sabe o que eu peguei meu netinho, Arthur, aí o Tiago passou, vocês estavam juntos? Estavam passando. E eu passei lá, e fiquei falando, sabe para quê? Pro meu neto, 3 anos, tá ali no celular. Vovô, e esse potão aqui? Eu digo, aqui vai ser a igreja do vovô. Ah, sua igreja?
Vou fazer aqui, ó, bem grande, bonito aqui. E vai tirar esse carro velho, né? Eu digo, vou tirar esse carro velho. Que ele tá levantado. Ele começou a interagir, eu comecei, é verdade, vou tirar tudo, vai ficar bonito aqui, os irmãos vão chegar aqui. E a escolinha vai ser aonde? Diga ali. Eu já comecei a falar e ele começou a sonhar, 3 anos de idade. Sabe, irmão, você tem que ser alguém que não fica só recebendo, aceitando as coisas e não, se imponha no Senhor. Decida como vai ser as coisas. Amém? Decida que as pessoas vão entregar a vida para Jesus. Decida como vai ser a sua célula. Decida como vai ser o ano de 2023 na sua vida. Não, vamos ver, vai ser o que Deus quiser. Deus quer o melhor, mas Ele quer que alguém se levante e diga, eis-me aqui, Senhor, vamos mudar essa história, conte comigo, Senhor. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar com você com essa palavra. Aleluia. Quero orar com você, levante sua mão, feche seus olhos. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, aqui estão os meus irmãos. E eu quero declarar que eles não serão pessoas acovardadas, não. Eles serão gente ousadas. Aqui tem gente ousada que vai testemunhar, que vai falar que um dia Deus, o Deus Todo-Poderoso, mandou o seu filho, e o seu filho, que é Deus também, se tornou uma pequena criança e foi colocado ali numa manjedoura. O Senhor podia nascer em qualquer lugar, em qualquer palácio, em qualquer lugar do universo, mas o Senhor veio por amor a mim, por amor a nós, morreu nasceu e foi colocado numa manjedoura e terminou os seus dias aqui na terra numa cruz, pendurado como um assassino, condenado como se fosse o pior dos ladrões. Tudo isso por amor a mim. E eu quero, Senhor, levar essa mensagem. Eu quero levar essa mensagem. Eu quero levar essa mensagem para todos que estão perto de mim, para minha família, para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus tios, avós, primos. Eu quero ser um instrumento seu. Tem uma música que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós vamos cantar essa, viu, Tiago? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Amém, Mateus? Conhece? Conhece? Então me ajuda aí, tá? Aleluia. Nós vamos falar, Senhor, da sua palavra. Amém? Você concorda comigo nisso, irmão? Diga, Senhor, me ensina a falar, me ensine a liberar palavras, me ensine a mudar a história de vidas ao meu redor. Não me deixe ficar limitado, acovardado, não, Senhor. Eu quero ser um proclamador. Eu quero falar do grande presente de Deus. Eu quero falar das grandezas do Senhor, que o Senhor se fez homem, uma criança, naquele Natal, naquele dia, nascido ali de uma mulher, meu Pai, e depois cumpriu o seu propósito e morreu numa cruz, derramou o seu sangue. Eu quero ser o mensageiro dessa verdade, Pai. Esse louvor que veio agora no meu coração, não sei se vocês vão conseguir aí, mas eles são bons. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo. Quero ouvir você. A mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Eu quero que você cante e declarando que isso é uma verdade na sua vida, que você é alguém que não vai ficar de boca fechada, você não vai guardar a mensagem para você. Você é alguém que vai abrir a sua boca e vai dizer: Senhor, me usa. Senhor, eu não posso suportar que pessoas ao meu redor estejam morrendo, estejam indo para o inferno. Não, Senhor, eu quero ser um mensageiro. Levarei Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus da cruz quero sempre levar
irmã Rita. E com ele no lar, uma parte da glória ele tem. Se eu amo, aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia. Tem mais mensagem aí? Qual outra estrofe? Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu nego na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu declaro que você é o mensageiro da cruz. É a mensagem mais poderosa do universo. Mensagem da cruz. De um Deus que se fez homem e por amor a mim e a você deu a sua própria vida. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Vamos esperar as crianças entrarem para a gente já finalizar. Quero lembrar os irmãos que dia 31, sábado, nós temos o culto da virada aqui. Amém? Chamamos também de culto das primícias. Cadê os irmãos que da diaconia? Os irmãos não pegaram o envelope da sua oferta das primícias, pega aqui com a Vaneide. Tem um envelope e também tem duas cartas, uma de agradecimento, amém? Pelo ano 2022 e uma com seus alvos. Quem não tem essa carta? Quem não tem? Quem aqui não tem essas cartas? Vaneide, atenção. A Alana não tem. Quem não recebeu essa carta? São duas cartas dos alvos e dos agradecimentos. E o envelope para você também contribuir com sua oferta de primícias. Amém? Sábado, 22 horas, nosso culto da virada. Amém, irmãos? 22 horas.
um menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar. Aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar. Aleluia, aleluia. Abra o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invadiu, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar. Aleluia, aleluia. É Natal dos filhos de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sábado, 22 horas, culto da virada aqui. Vai ser maravilhoso. E domingo, 18 horas, o primeiro culto do ano 2023 da casa cheia. Amém? Então quero agora que você não ore só. Quero que você pegue na mão de um irmão, do irmão. Não é fazer grupinho, um irmão só, um irmão. Vai lá no irmão, procura um irmão, sai do seu lugar. Irmão com irmão, é claro, irmã com irmã. Vai lá. É dupla de 2. Verdade. Ô Natane. Ó, estiveram conosco aqui os irmãos Lino, Giovana e Leandra, é isso? Deus abençoe vocês, tá bom, queridos? Uma alegria enorme ter os irmãos aqui conosco. Aleluia. Separou o irmão aí para orar com você? Amém? Glória a Deus. Abençoa a vida dela e dele. Fala, meu irmão, minha irmã. Eu quero declarar que essa mensagem estará firme no seu coração. Diga que você é um mensageiro da cruz. Você vai levar a mensagem mais poderosa que existe. A mensagem do Filho de Deus. Abençoa a vida dele. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro sobre eles a sua graça, a revelação de quem o Senhor é. Eu abençoo a casa, eu abençoo a família. Eu declaro sobre eles, Senhor,
revelação poderosa das verdades do Senhor no coração dele. Assim eu declaro uma semana vitoriosa, a última semana de 2022, poderosa, abençoada em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Dá um abraço desse irmãozão aí, declara. Glória a Deus. Fala para ele, fala para